Olá pessoal, boa noite. Já estamos aqui online nessa 21ª live aí do programa Negócios do Futuro Academy, né? Top demais. Nesse programa nós vamos aprender aqui como usar tecnologias para o crescimento do seu negócio, tá? Então é sempre pensando no melhor em prol do seu negócio, do seu dia a dia como empreendedor, como empresário. Muito importante isso daí. Para quem acredito que todos já me conhecem, né? Eu sou Isaac Micael, sou empreendedor, eu sou consultor em ciência de dados, também sou especialista em tecnologias para negócios, para empresas. E no episódio de hoje, episódio super visitado aí, né? Então, assim, qual o maior erro dos empreendedores, né? Tentar usar a inteligência artificial. E no episódio de hoje você vai descobrir qual que é o maior erro que impede aí muitos empreendedores de obterem resultados reais com a inteligência artificial, mesmo quando já tentaram antes de várias formas. E essa live é especialmente para você que usou ferramentas, mas sentiu que não funcionou ou que não teve ali o retorno esperado, que seja, tá? E aí o que acontece? Essa live, como que eu posso dizer aqui para você? Essa live é sobre por que a maioria dos empreendedores, empresários, usa a inteligência artificial da forma errada. Vamos colocar assim. E o que você pode fazer de diferente, né? Então, o problema não está em ferramentas, já começa por aí, mas na forma como elas são aplicadas dentro da lógica do negócio. Então, muitas vezes, o empreendedor, o empresário, ele contrata uma ferramenta de inteligência artificial, ou ele utiliza de alguma, e não tem o retorno esperado, ele fala que a inteligência artificial está errando. Mas não é, muitas vezes é a forma como ele está utilizando essa ferramenta. A Center Technologic Report, em 2023, ela levantou um número falando que 70% dos empreendedores que utilizam ali a inteligência artificial pela primeira vez relatam uma frustração nos resultados. Por quê? Porque ainda não estão habituados, eles ainda não entenderam que o método é mais importante que a ferramenta, né? A McKinsey complementa dizendo que apenas 15% conseguem obter o ROI, né, o retorno aí de investimento mensurável nos primeiros 3 meses, justamente com essa falta aí de alinhamento entre ferramenta e objetivo do negócio. Então, vocês começam a entender que além de eu contratar, além de eu usar a inteligência artificial, eu tenho que ter a inteligência do meu negócio, né? Então, tira da sua mente que essa live aqui é algo para você aprender uma lista de ferramentas. Não é, porque acabamos de perceber que ferramenta não é o ponto mais importante. Também aqui você não vai se tornar uma pessoa técnica. A proposta que nós temos aqui com essas lives é entender o erro invisível que impede os resultados. É isso, né? Quando a gente fala de vida de empreendedor e como corrigi-lo com clareza e método. E a gente observa, por incrível que pareça, uma oportunidade aí, porque você não precisa desistir da inteligência artificial só porque ela não funcionou ali na sua primeira tentativa, sabe? No seu primeiro contato com ela. Se você entender o que causou o erro, a causa de você não ter um bom sucesso, você pode usar a mesma tecnologia da forma certa e extrair resultados exponenciais. Mas por que, Isaac? Porque você descobriu o erro. Então aí a gente encontra uma oportunidade. Então, se eu utilizo uma ferramenta que é para fazer previsão, quer dizer, olha só, se eu utilizo uma ferramenta de inteligência artificial que é para fazer conteúdos, copy, para campanha, se eu utilizar ela para analisar vendas, vai dar errado. Ah, eu aprendi, nossa, essa ferramenta me trouxe os resultados todos errados. Por quê? Aí você vai entender e vai perceber que aquela ferramenta não é para análise de vendas, é para
campanhas de marketing, que seja. Então, no erro, nós conseguimos extrair a oportunidade. E como um belo de um empresário, como eu falo aqui, como sempre eu falo aqui, é normal os pensamentos. Ah, já tentei usar IA e não funcionou. E aí você entende que a ferramenta por si só, ela não gera resultado. É como dar um bisturi na mão de alguém que não é cirurgião, né? Você precisa ali de um contexto estratégico, você precisa de clareza, você precisa de um objetivo, e não apenas o recurso técnico, sabe? Então, assim, não é que você utilizou e não funcionou que não presta, tá? Parece que só funciona para quem tem grandes empresas, equipes, que seja, e a inteligência artificial ela é mais poderosa justamente para quem tem uma empresa pequena, enxuta, vocês sabiam? Porque ela libera tempo e multiplica entregas com menos esforço. Então, assim, grandes empresas, elas têm gente para trabalhar. Agora, quando você é enxuto, a inteligência artificial vai trabalhar para você como se fosse 1.000 colaboradores, mentes pensantes, né? Então, o resultado, de fato, custo-benefício, sempre vai atingir as PMEs, que é pequenas, médias empresas, PMEs, isso mesmo. E você pode pensar que talvez isso não seja para você, inteligência artificial, novamente, não é para mim porque eu não sou técnico. IA não é sobre você ser técnico. Vou bater nessa tecla aí. É sobre você ser um tomador de decisão. Mas assim, eu sou um tomador de decisão. Quando eu utilizo a inteligência artificial, você vai decidir com clareza, você estrutura suas ações com base em inteligência do negócio, você é mais assertivo. Então, assim, não é o fator de você ser técnico, mas é o fator de impulsionar suas decisões. Um modo errado ali, o jeito errado de usar a inteligência artificial é acessar uma ferramenta esperando que ela resolva algo que nem está bem definido, sabe? Nem você sabe real o problema. Automatiza essa planilha, tá? Mas ela tá dando problema? Não, mas eu quero deixar ela, eu quero clicar no botão de atualizar, mas só isso? Qual que é o impacto? Qual que é o valor dessa planilha no seu negócio? O que ela te gera? Ela te gera alguns avisos ou não? Ela te mostra oportunidades? Muitas vezes você quer automatizar algo que você nem entende o porquê. Então, assim, tem alguns erros comuns, né? Usar a inteligência artificial sem saber para que está usando, copiar o uso de outro negócio sem considerar o seu contexto. Nossa, o vizinho ali ele está usando para vender pão, vou usar para vender roupa. Calma. Outro erro também é esperar que a ferramenta gere um milagre e assim você não prepara insumos, contextos, processos, né, para a inteligência artificial, você acha que ela vai descobrir tudo. Esses comportamentos transformam a inteligência artificial em uma distração, sabe? E não em uma solução. Porque você vai ficar trabalhando com uma ferramenta que você não vai conseguir extrair o máximo dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí a gente pensa na via correta, né? Primeiro você entende a dor, depois você escolhe a solução, a ferramenta é só o último passo. Então, identifique uma dor real, específica no seu negócio, entenda o porquê você quer automatizar, entenda qual parte dessa dor pode ser resolvida com uma inteligência artificial. E aí sim você começa a pensar na ferramenta com base no objetivo, não na moda, não nas tendências, não no que o mercado está fazendo, sabe? E aí você vai validar um ciclo aí curto com um retorno mensurável. Vou ficar olhando aqui para essa inteligência artificial funcionar durante um mês, alguma coisinha assim, depois eu vou implementar de fato em todo o meu processo. É isso, então valide em ciclo curto, e aí você começa a entender que a inteligência artificial não começa pela ferramenta, ela de fato começa pelo propósito de um erro, eu quero solucionar esse erro. Quando eu falo propósito, eu estou falando assim, existe algo maior do que apenas utilizar a inteligência artificial, tá bom? E olha só, tem uma entrega premium aqui para vocês, que é o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? A ferramenta não funcionou por quê? Esse é o diagnóstico. Então, assim, é um framework de autodiagnóstico. São perguntas ali
para corrigir o maior erro de quem já tentou usar a inteligência artificial e não teve resultado, tá? Eu gosto de sempre, eu vou espelhar aqui para vocês, porque assim fica mais. Perfeito, perfeito. Acredito que aqui a gente vai conseguir explorar bem. Deixa eu colocar minha tela aqui para eu ficar de olho, porque senão, pessoal, a minha janela aí, o meu webcam vai ficar aqui na página, né? Ó, o exemplo já tá cortando aqui, tá vendo? Vou deixar ela por aqui e assim eu consigo ver. E aí, o que que acontece? Vamos pensar juntos aqui. Olha só, existe um ponto super importante nesse diagnóstico, tá? Que são algumas etapas. A gente precisa refletir alguma aplicação. Por que que a ferramenta não funcionou? Então pensa comigo assim, qual ferramenta você funcionou e o para quê? Aí você começa a explorar. Nossa, eu usei o Notion. Tá, você usou o Notion para quê? Gerar resumos. Ah, do quê? Gerar resumos automáticos das reuniões. Poxa, bacana. Aí vem outro e fala assim: ah, eu utilizei para quê? Eu usei o chat. Então foi a ferramenta. E para que que você utilizou? Ah, para montar ali um plano marketing. Bacana. Olha só. Você começa a entender aqui qual que foi a ferramenta. Então, esse é o primeiro ponto. Qual que era o objetivo esperado por ela? E aí você começa a ter clareza. Então, imagine assim, a pessoa que escolheu o Notion, ela vai falar para mim que o que ela quer aqui de objetivo, né? Vamos pensar em objetivo, é padronizar e acelerar esse ponto aqui de gerar resumos. Então, ela quer um padrãozinho ali, e assim consegue sempre enviar o resumo para quem não participou. Isso vai economizar o tempo, essas coisas. Agora, quem fez um plano marketing aqui, qual que é o objetivo? Ah, o objetivo era criar um plano marketing completo em 5 minutos. Poxa, vou colocar aqui, plano, plano completo. Pô, então eu vou até colocar isso aqui, ó. Então, assim, o cara que utilizou o Notion, ele tinha ideia, não, eu quero padronizar, eu quero acelerar o resumo, deixar tudo automático. Aí o cara do marketing que usou o chat GPT, não, eu só queria um plano completo em 5 minutos, só isso. Você percebe, a pessoa não tem algo claro ali do que ela quer, né? E aí a gente vai, qual foi o resultado real, positivo sendo negativo? Ah, aí o cara do Notion vai me dizer o quê? Ah, ele vai me abordar assim, vai falar assim, ah, ó, os resumos ficaram bem organizados e precisos, a equipe começou a confiar mais ali, né, nas reuniões e ganhamos 2 horas por semana. Então vamos lá. Aqui os benefícios que a gente acabou de pensar foi o quê? Organização, precisão
Deixa eu ver um ponto. Tá, vamos lá. Precisão é que mais que eu tinha citado aqui? Eu falei do ganho de tempo, não falei? Então vou colocar aqui. Poxa, e o camarada do ChatGPT? Qual que foi o resultado positivo? Ah, o plano veio genérico. Cara, que surreal. Genérico, vago e não tinha nada a ver com o negócio. Vou colocar só esses dois. Vão pensando nessas ideias, tá? Aí tá. Depois que eu respondi essas daqui. E ó, pessoal, o verdinho eu tô dando um exemplo que legal, bacana. O vermelhinho eu tô dando um exemplo negativo, tá bom? Aí tá. Se responder essas aqui, nós vamos para a próxima, que é responda aí com honestidade, né? E olha só, eu acredito muito importante esse quesito da honestidade aí, brutal, tal. A ferramenta foi escolhida por modismo ou por alinhamento estratégico? Não, vou colocar aqui a ferramenta de sucesso, né? No, Aí o camarada ali, ele fala assim, que o alinhamento foi estratégico para escolher o Notion, né? Então, assim, a equipe realmente precisava de um jeito mais eficiente ali para fazer, registrar essas decisões de reuniões. Então, vou colocar aqui, que foi um... Ah, e o chat GPT já foi diferente, né? Modismo total. O camarada ouviu no ônibus, ouviu no metrô, e aí quis implementar. Vou colocar moda aqui. Você testou com dados reais ou com exemplos genéricos? E aqui, nossa, aqui pega muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Então, assim, imagina que o camarada que está fazendo um resumo de reunião, de reuniões, ele vai falar assim, pô, dados reais, eu passei, opa, das últimas reuniões para o modelo entender. Olha que massa. Ah, e o cara lá do ChatGPT? Quando você pergunta se o cara testou com dados reais, ele pensa assim: poxa, eu pedi para criar um plano marketing para a empresa de tecnologia, só isso. Cara, como assim? Zero contexto. O coloquei zero. Zero contexto no negócio desse. Tem nem ideia, né? Você já usou a inteligência artificial de forma reativa, testando por testar, ou dentro de um processo ali, sabe? De algo mesmo que você olha e fala assim: nossa, isso daqui valeu a pena, esse teste, sabe? Então, assim, dentro de um processo, você consegue olhar, valeu a pena esse teste, esse fluxo. Agora, reativo é quando você utiliza uma vez e esquece. Você deixa lá, sabe? Então, como que a gente pode separar isso daqui? Ah, não, calma aí, eu acho que eu pulei, né? O quesito dos critérios aqui de sucesso. Deixa eu passar aqui, vai.
Notion. Qual que são os critérios que a gente queria automatizando assim, os relatórios? Não, acho que nós gostaríamos de ter clareza nos resumos, não é? Economia de tempo. Economia de tempo. Enfim. Ah, e o carinha do ChatGPT? Vamos lá, totalmente reativo. Vou colocar reativo. Abriu o ChatGPT, lembrou do que tinha escutado lá e passou para o ChatGPT criar um plano de marketing para ele. Então fica muito genérico, o cara tá esperando mágica, né? E agora sim a gente pensa aqui nesse caso do processo, né? Então, assim, o sucesso, você tem que pensar desse set aqui, seria dentro de um processo, dentro da sua organização, um processo claro, tá? Então, toda segunda-feira, um exemplo aqui no Notion, vou colocar aqui de novo, vamos lá. Toda segunda, vou colocar assim, olhamos, barra, validamos o Notion. Opa, bacana. Tá. E agora? E o chat GPT? Lembra que no ponto 3 a gente colocou que ele é reativo? Então, se ele é reativo, não tem ele apenas abriu. Como que ele vai implementar isso num fluxo, num processo? Então, não tem como. Vocês me entendem que não faz sentido? No meu, você definiu critérios claros de sucesso? Não, não tem critério. É reativo. Eu abri ali e digitei aquilo que eu lembrei, do que eu escutei alguém falando. Então, o que quiseram. Então, pessoal, vocês começam a entender que esse diagnóstico vai perceber o quão importante é a inteligência do negócio. É muito importante isso, a inteligência do negócio, tá? É aqui que eu vou ver, nossa, esse problema faz sentido. Não, esse problema não tem tanto impacto. Nossa, esse problema aqui já tem um grande impacto. É muito importante isso. E aqui, numa etapa 3, aí você pode aplicar aí, eu vou colocar até aqui, seu underline nicho. Seria o quê? Escolha aí, então, uma uma tarefa real do seu dia a dia, uma nova tarefa, tá? Então, responder e-mails aí de orçamento, como coloquei aqui, responder e-mails de orçamento. E acesse o chat GPT inserindo esse prompt. Olha só, gero orçamentos para clientes do ramo de logística. Do ramo de, você vai colocar o seu nicho, ok? Preciso de um modelo de resposta educada, rápida e objetiva, com um tom profissional que aumente minha chance de conversão. Pode incluir um modelo e uma sugestão de call to action, que seria um CTA, tá? CTA. E olha só, aqui você vai conseguir personalizar, testar, coletar feedback real. Então você acaba de ver um jeito simples, porque aqui eu tenho objetivo, aqui eu tenho contexto e aqui eu tenho propósito. Nesse prompt, você consegue entender isso, tá? Então, assim, utilizar a inteligência artificial requer também ter inteligência, tá?
Não é apenas, vou contratar qualquer ferramenta, vou acessar ali o ChatGPT Premium, aqui. Não, cara. Vamos devagar, porque senão a frustração, ela te pega. Então a gente consegue perceber que esse diagnóstico te mostra se de fato você está conseguindo utilizar a inteligência artificial da melhor maneira, ok? E aí a gente entra aqui no nosso recap, né? Que a gente falou sobre você fracassou com a inteligência artificial. Não é isso, de fato, né? É apenas ali você começou pelo lugar errado, muitas vezes focando em ferramentas. A tecnologia está pronta para te servir, mas ela precisa que você a direcione com clareza. Batemos muito nessa tecla, aliás, esse diagnóstico é sobre isso. O maior erro dos empreendedores é achar que a ferramenta sem método gera resultado. Não, é a mesma coisa que comprar uma furadeira e não sabe onde você vai fazer o furo. E tem agora, a gente falou aí, que agora você tem um método, né? Porque você não ter um método, você não achar que apenas ferramenta te basta, isso não resolve. Mas agora, ponto 4, você tem um método e eu gostaria de agradecer a todos. Não se esqueçam que no dia 31 de julho, às 19h30, eu vou revelar um passo a passo completo do programa NF, Negócios do Futuro, onde você vai aprender a aplicar inteligência artificial com foco, estratégia e retorno real. Então, nada de testes soltos, nada de achismos. Se você já tentou e não funcionou, é porque faltava esse caminho. Tá? E agora você vai conseguir fazer diferente. Agora não vai ter mais esse erro. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Valeu!